Você pode aprender a falar inglês sozinho. Duvida? Acompanha esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo, você sabe o quão importante é falar inglês. Quase toda a Europa fala inglês. Países da Ásia desenvolvem o aprendizado do inglês juntamente com a sua língua materna. Então, se você não fala inglês ainda hoje, você está ficando para trás. Eu sabia disso, eu sempre soube disso, mas faltava o quê? Grana para pagar um curso de inglês. Eu realmente não tinha condições suficientes para arcar com os custos de um curso de inglês. Por isso eu tive que me virar por conta própria, e por isso que eu resolvi aprender a falar inglês sozinho. Era aprender sozinho ou não aprender, ponto final. A primeira coisa que eu fiz para aprender a falar inglês sozinho foi desenvolver o vocabulário. Mas não foi desse jeito, vou sentar aqui e desenvolver o vocabulário. Não, foi sem querer. Eu desde jovem sempre gostei muito de videogames. E você sabe, quem cresceu na década de 90 e início dos anos 2000, os jogos não eram traduzidos para o português. Então, jogos com história muito elaborada eram totalmente em inglês. E isso foi o que eu enfrentei quando eu decidi jogar um jogo para o PlayStation 1 chamado Chrono Cross. Esse jogo, quem curte games já sabe, é um RPG clássico, com muitos textos, muitas quests, você precisa visitar as cidades, conversar com alguns NPCs para ter ideias do que fazer, do como fazer, e esses textos eram totalmente em inglês. Isso é um jogo fantástico, e eu decidi, eu quero jogar esse jogo, eu vou até o fim, vou jogar esse jogo. Só que como eu não tinha um vocabulário, mas eu tinha a vontade, o que eu fiz? Eu peguei um dicionário de inglês e ficava com ele do meu lado enquanto eu jogava. Lembrando que isso era 2002, 2003, não era tão fácil como hoje. Com um aplicativo no seu celular você consegue traduzir ali no momento. Eu tive que utilizar as ferramentas que eu tinha na mão, e era um dicionário de inglês. No início foi bem cansativo. A maior parte dos textos eu parava, ficava horas olhando para a tela até conseguir entender uma simples frase. Mas com o tempo, aquilo foi ficando mais fácil. Com o tempo eu não precisava mais consultar o dicionário, porque eu já tinha um conhecimento de algumas palavras. E isso me ajudou muito no desenvolvimento do meu vocabulário. Depois disso, é claro que eu fiz outras atividades para desenvolver o meu vocabulário. Por exemplo, eu joguei outros jogos e usei o mesmo método. Depois dessa minha prática com a leitura dos jogos, eu resolvi arriscar e resolvi tentar ler alguns livros em inglês. Eu lembro, o primeiro livro que eu comprei totalmente em inglês foi bem simples, foi o Up in the Air. Depois eu comprei o Guia do Mochileiro das Galáxias. E eu li esses livros em inglês e ia marcando as palavras que eu não conhecia. Se eu não conseguisse entender o sentido da palavra no contexto da frase, eu consultava o dicionário. O mais legal é que o vocabulário nesses livros são mais ricos, são mais robustos. E com isso eu pude aprender palavras que eu não conheceria em nenhum outro lugar, tornando o meu desenvolvimento do idioma muito maior. Mas o ponto é, se você quer aprender inglês sozinho, você tem que conhecer palavras novas em inglês. E hoje em dia está muito mais fácil. Você tem aplicativos como o Duolingo, o Memrise, que podem ajudar você, através do celular, a conhecer novas palavras de uma forma rápida, descontraída, parecida com um jogo até. Eu queria ter essas ferramentas quando eu comecei a aprender inglês. Usando esse primeiro método, que é desenvolver vocabulário, eu fui capaz de compreender facilmente o inglês escrito. E você provavelmente já ouviu muita gente falar, olha, eu não falo inglês, mas eu leio bem. Durante muito tempo eu usei essa desculpa também, de que entendia, mas não era capaz de falar. E conversando com um amigo meu que já falava inglês, ele me deu uma dica que meio que mudou a minha forma de pensar. Se você quer falar inglês, você deve ouvir as outras pessoas falando inglês. E faz sentido, ele me deu um exemplo que realmente despertou uma chama dentro de mim. As crianças, quando elas começam a aprender a falar, elas não nascem falando. Elas começam a falar depois dos 3, dos 4 anos de idade, depois que já ouviram muitas conversas. E essa foi a segunda atitude para aprender inglês sozinho. Eu passei a ouvir conteúdos em inglês. Mas quais conteúdos? Eu lembro a primeira coisa que depois que eu ouvi essa dica, eu fui na banca de jornal e comprei uma revista antiga chamada Speak Up,
que ela basicamente consiste em uma revista com conteúdo em inglês e um CD com áudio de uma pessoa lendo o conteúdo dessa revista. Então, na prática, o exercício era ouvir a pessoa lendo e ler a matéria ao mesmo tempo. Para que serve essa prática? Com o tempo você vai entendendo como é a pronúncia daquela palavra. E você vai, aos poucos, desenvolvendo a habilidade de ouvir o inglês sem a necessidade de um texto. Só que você lembra que a grana era curta? Eu não podia comprar, nem mesmo assinar essa revista. Para mim, isso estava fora de cogitação. Então eu busquei outras alternativas. Foi aí que eu conheci um site que mudou a minha vida. Sério, se hoje eu sei falar inglês, eu devo muito a esse site, e não é jabá. É o thelinguist.com ou lingq.com. Nesse site, eu encontrei o método do Steve Kaufmann, que é um poliglota, ele fala diversos idiomas, que ele também aprendeu sozinho, e ele ensina que o método que ele utiliza é ouvir e ouvir o máximo de conteúdo possível. Ouvindo, ele vai aprendendo como usar as palavras na prática, ouvindo, ele vai conhecendo expressões usuais do idioma, expressões que fazem sentido no idioma, até mesmo algumas gírias, e vai absorvendo o sotaque das pessoas. Que, vamos ser sinceros, uma coisa é você falar inglês dentro da sala de aula com seu professor que fala devagarinho para você entender, e outra coisa é conversar com um cara do interior do Texas, por exemplo. E nesse site, o mais legal é que eu encontrava vários conteúdos, vários áudios em MP3 na época, e esses áudios vinham com a transcrição no site. Então eu podia ouvir e ler ao mesmo tempo. Exatamente o que aquela revista Speak Up proporcionava, só que de graça. Então o que eu fiz? E isso eu fiz durante quase toda a minha faculdade, durante todo o período de faculdade. Eu baixava os arquivos MP3, eu salvava no meu pendrive e imprimia os textos. E ficava lendo durante a faculdade, dentro do ônibus, dentro do metrô e etc. E isso foi essencial para que eu pudesse aprender a compreender o inglês e até mesmo arriscar falar. Isso mudou o meu relacionamento com o idioma. Se hoje eu falo, é por causa desse site. Hoje nós temos outras ferramentas também parecidas. Esse site mesmo, lingq.com, ele também tem um aplicativo para celular hoje. Olha que maravilha! Se eu tivesse isso em 2008, seria muito mais fácil, né? Depois disso, quando eu já comecei a compreender, eu comecei a ouvir podcasts em inglês também, podcasts de assuntos que me interessavam. Então, podcast sobre videogames, podcast da IGN, por exemplo, eu cansei de ouvi-lo. E muitos outros podcasts. Hoje, você não tem desculpa. Se você quer ouvir inglês, você tem uma fonte interminável. Depois de fazer tudo isso, eu segui para o meu terceiro passo, que foi incluir o inglês no meu dia a dia. Se você está aprendendo inglês, coloca na sua cabeça, não adianta você estudar o teu contato com o inglês só no momento que você senta para ler um livro, para ouvir um áudio. O inglês tem que fazer parte do seu dia a dia. E quando eu falo fazer parte do seu dia a dia, todos os dias você ter o contato mínimo com o idioma. Duolingo, por exemplo, ele utiliza essa metodologia. Ele coloca as metas diárias para você todo dia estar estudando, justamente para você ter esse contato mínimo. E como eu fazia para incluir inglês no meu dia a dia? Eu sempre gostei de cultura pop, de cinema. Ao invés de assistir um filme com a legenda em português ou dublado, por exemplo, eu passei a assistir o filme em inglês com a legenda também em inglês, praticando o mesmo exercício de listening. Isso no meu dia a dia, enquanto eu estava assistindo a série. Outra coisa que eu fiz, eu mudei o idioma do meu celular para o inglês, porque assim, todos os dias eu tinha o contato com o idioma. E não só no meu celular, nas minhas redes sociais também. Ao invés de acessar um site que fala sobre games no Brasil, eu acessava um site que falava sobre games lá fora. Isso me ajudou a incluir o inglês no meu dia a dia. Eu fui ficando cada vez mais confortável. Depois eu passei a assinar alguns canais fantásticos no YouTube sobre conteúdos que me interessavam, e isso foi muito importante para o meu desenvolvimento de idioma. Eu passei a compreender muito mais. Você tem que fazer o mesmo. A quarta coisa que eu fiz para falar inglês sozinho foi usar todas as oportunidades que eu tinha para falar inglês. Sério. Como eu aprendi inglês sozinho, eu não tinha um professor com quem falar inglês. Então eu tinha que praticar, eu tinha que buscar oportunidades para praticar o idioma. E como eu fazia isso? Os poucos amigos que eu tinha que falavam inglês,
Eu sempre que eu podia, poxa, vamos falar inglês? Vamos conversar aqui em inglês, em vez de falar em português? E muitas vezes as pessoas nos viam como babacas. Porque numa festa de aniversário, por exemplo, estava eu e mais um amigo meu falando inglês. Mas a gente fazia isso para aparecer? Não, a gente fazia isso porque era a única oportunidade que a gente tinha para praticar. Às vezes eu estava dirigindo e tentava falar coisas em inglês, tentava falar comigo mesmo em inglês. E falar consigo mesmo é uma coisa muito legal. Eu sou meio maluco e falo sozinho muito mesmo. E nesses momentos, ao invés de falar comigo em português, eu comecei a tentar falar comigo em inglês. Aí você vai pensar, poxa, Patrick, mas aí você vai falar muita coisa errado. A ideia é essa mesmo. Você vai falar, você vai errar, mas com o tempo você vai perceber os seus erros. Com o tempo você mesmo vai se corrigir. E quanto mais você fala, mais você vai eliminando o medo de falar, mais você elimina o sotaque, mais você vai ficar melhor no inglês. Uma dica que pode ajudar você a se comunicar bem melhor. Agora, outra coisa essencial para você que quer aprender a falar inglês sozinho é conhecer as suas limitações. Você tem que saber quais são os seus pontos fracos, você tem que se policiar sempre para corrigir esses pontos fracos. Por exemplo, se o seu vocabulário ainda é fraco, não adianta você partir para o listening. Você vai ouvir muitas palavras que você não conhece. Agora, se você tem um vocabulário legal, mas você não compreende, não adianta você tentar falar. Você tem que ouvir, compreender e aí você vai ter uma facilidade maior para conversar. Você pode falar, você pode se expressar, mas você pode estar cometendo erros e você precisa se conhecer para polir esses erros, para aperfeiçoar seu inglês. Eu confesso, eu até hoje estou polindo meu inglês. Eu até hoje estou buscando os pontos fracos da minha proficiência e buscando melhorá-los. Atualmente a minha maior luta é com o meu sotaque. Já sou mineiro, já tenho um sotaque forte de mineiro, né? Agora também é importante você pensar uma coisa, entenda isso como uma dica final. Não crie expectativas que não podem ser atendidas. Esse processo todo que eu te contei, que eu usei para aprender inglês, isso não demorou 6 meses, isso não demorou 3 anos. Foi um processo de 8 anos até que eu pudesse ser capaz plenamente de me desenvolver uma conversa sobre qualquer assunto em inglês. 8 anos. Poderia ser menor? Poderia. Eu estudava muito durante 6 meses, depois parava, relaxava. Nesse intervalo de 8 anos, eu fiquei praticamente 3 anos sem estudar nada do inglês. E isso foi prejudicial para o meu conhecimento. Eu falo 8 anos, que é o prazo que eu conto desde o ponto zero, onde eu não sabia nada, até o ponto que eu era capaz de falar qualquer coisa ou escrever sobre qualquer coisa. Por que muita gente desiste de falar inglês? Porque elas pensam que com 6 meses de curso vão estar fazendo discursos como o do Obama. E não, isso não vai acontecer. Não se iluda. Tenha pé no chão. Saiba, se você está estudando sozinho, você depende só de você e a jornada pode ser um pouco mais difícil, mas no final vai ser muito mais prazerosa. Espero que você tenha gostado dessas dicas. E veja só, eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Se eu conseguir, você também consegue. Eu tenho certeza disso. Você está aprendendo inglês por conta própria e usa outro método? Compartilhe com a gente a sua ideia para que a gente possa desenvolver mais. Beleza, pessoal? Não esquece de curtir o vídeo, deixar o seu like. Um abraço e até a próxima.